Oi, eu sou a Vivi e esse é o canal Plano Infalível. Se você é fã de Turma da Mônica, assim como eu, esse é o lugar. E eu tenho 3 recadinhos para vocês, que eu acho que vocês já sabem. O primeiro é curtir e hypar esse vídeo. O segundo, se inscrever no canal. E o terceiro, seguir as minhas outras redes que estão aqui na descrição. Dito tudo isso, então vamos ao nosso Plano Infalível. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do espaço onde eu gravo os meus vídeos, porém de uma forma diferente, porque ele está passando por uma reforma, então está tudo fora do lugar. E eu vou começar a organizar e vou trazer vocês junto comigo para acompanhar esse passo a passo. Até porque eu não finalizei essa reforma e eu acredito que vai gerar mais vídeos para vocês mostrando todas essas etapas. Então vamos comigo! Então, para começar, eu vou mostrar para vocês, olha como está essa mesa, que tem vários dos objetos que eu tenho, tá bom? Gente, tá muito bagunçado mesmo, porque eu fui jogando aqui na mesa e fui cobrindo, ó, coloquei nessa maleta alguns itens, tá vendo? Ó, tem a estrelinha aqui. Olha o Sansão de ponta cabeça, coitado. Olha, gente, está absolutamente muito bagunçado, algumas sacolas minhas ali no chão. Tem aqui alguns itens. Aqui, ó, fica minhas máquinas de costura, porque era o meu antigo ateliê de costura, eu fazia costura criativa. Então eu desativei para fazer todo esse cantinho aqui para conversar com vocês sobre a Turma da Mônica, que é um hobby que eu tenho. Então, ó, eu comecei a arrumar, tá vendo? Porém, depois que pintou, a gente viu que tinha algumas falhas. Opa, peraí que ele vai focar, focou. Ele tinha algumas falhas aqui, tá vendo? Na parede. Então, nós resolvemos passar massa corrida depois. Ali tem uns furinhos, ó, de prateleiras que nós não cobrimos porque provavelmente vão voltar prateleiras pra cá, pra mim poder colocar todos os objetos que eu tenho. E aqui, ó, eu tenho parte dos meus gibis, tá, gente? Tá um pouco espalhado. Então, assim, eu tô vendo a disposição de como eu vou arrumar tudo isso aqui, gente, ó, porque realmente tá bastante bagunçadinho, ó. Ah, e só pra contextualizar pra vocês, ó, eu tenho esse suporte aqui, tá vendo? É onde eu vou deixar a câmera num cantinho pra que ela pegue toda a movimentação de organização, tá vendo? Aqui, ó, é o suporte que eu uso quando eu participo das lives junto com o Bluzico e toda a galera lá. Se vocês não participam da live no TikTok, da rede vizinha, estamos todos lá, 3 vezes por semana, batendo super papos, tudo mesmo sobre a Turma da Mônica. Então tá aqui, gente, olha, tá tudo bagunçado, eu tenho vídeo pra gravar pra vocês, gente, basicamente de tudo isso, mas eu preciso realmente organizar, porque tá muito desorganizado aqui o espaço. Então, vou deixar vocês no cantinho, eu vou ter a minha ajudante, a Mari, a minha filha, e ela vai me ajudar, porque sozinho, ufa, é uma tarefa árdua, né? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa organização. Para iniciar as tarefas, eu expliquei para Mariana que nós temos gibis da Editora Globo, da Editora Panini, e os gibis da Editora Panini eu tenho a série 1, a série 2 e a série 3, que fica na outra prateleira. E que a melhor forma de iniciar a organização seríamos nós colocarmos os gibis em ordem crescente numérica e por título. Então, nós decidimos usar o apoio da mureta para ir separando esses títulos. Então, numa pilha ia gibis da Magali, na outra pilha os gibis da Mônica, na outra pilha os gibis do Chico Bento e assim por diante. Colocando os gibis em pilhas, nós percebemos que parte deles não estavam no saquinho. E o saquinho ele é muito importante para proteger e para conservar os gibis que vão ficar aí bonitinhos expostos. Então, nós resolvemos fazer essa tarefa de colocar todos em saquinhos somente no final. Depois que tiver tudo arrumadinho as pilhas, aí nós vamos voltar num outro momento e vamos colocar esses gibis nos saquinhos.
E continuamos as nossas arrumações. Aí o papai salvou a nossa noite, porque ele trouxe um super café da tarde pra gente, um pãozinho de queijo, um café com leite. Como a gente estava ocupada, a gente não conseguiu ir na mesa, então o papai veio e trouxe pra nós. Então, conforme a gente ia arrumando, a gente ia fazendo as pausas ou ao mesmo tempo tomando o nosso café. Nesse momento, a Mariana achou engraçada essa figura e ela resolveu mostrar na câmera, porque é um gibi da editora Abril que nós encontramos lá na década de 80. Então ela achou muito diferente o desenho da propaganda e resolveu mostrar para vocês. E é muito legal porque nós vamos descobrindo cada tesouro, cada relíquia, e aí vai ficando muito bacana, porque a gente vai conversando sobre, enfim, fazendo as pausas ali. A Mari já pegou um pouquinho do café, comeu o pãozinho de queijo, aí deu sede, e assim, tem que continuar, né? Não pode desanimar, não. E é um trabalho de formiguinha, né? É de pouquinho em pouquinho que nós vamos conseguindo colocar tudo em ordem. E seguindo a arrumação, nós também separamos os gibis, além dos quinzenais, os gibis que são lançados quinzenalmente, tem os almanaques, tem os gibis especiais, gibis que tem um tema só, tem os gibis temáticos, então são várias categorias. Além dos gibis, eu também tenho as edições do Chico Bento Moço, as edições da Turma da Mônica Jovem, e as edições da Turma da Mônica Jovem também são divididas em série 1, série 2 e a série 3 que fica na outra estante. A Mari resolveu brindar o café com a gente e a tarefa continua. Tem gibi espalhado por todo lado, então eu realmente tenho que pegar um de cada vez para ver qual pilha pertence, então não dá para deixar nenhum para trás, tem que olhar cada um. Aí eu vou encontrar uma coisa interessante na minha mesa, eu vou achar a edição número 0 da Turma da Mônica Jovem, ó. Eu tô até mostrando para vocês, e sim, para quem não sabe, a Turma da Mônica Jovem teve a edição número 0, que era um folhetinho com poucas páginas, que divulgava e apresentava a Turma da Mônica Jovem. Eu acabo encontrando também no meio da minha bagunça um CD de hinos brasileiros da Turma da Mônica. Pois é, eu vou até mostrar quais são os hinos, ó. Tem o hino da bandeira, hino nacional, cisne branco, enfim. A Mari pegou a pilha aí da Turma da Mônica Jovem, ela achou muito divertido. Inclusive, ela me falou que ela quer começar a ler, eu fiquei bastante feliz com isso, porque ela se empolgou, ela falou, nossa mãe, tem essa numeração, que capa legal, então ela começou a se interessar bastante. E aí nós estávamos discutindo como que ia ser a disposição que ia ficar na estante, porque se eu colocasse eles em pé, eles iam tombar. Então eu decidi colocar um em cima do outro deitadinho, e aí depois num outro momento, se eu tiver algum suporte lateral, eu consigo colocar eles todos em pezinhos. Então por enquanto eles vão ficar empilhados dessa maneira. E aproveitando que eu estou arrumando a Turma da Mônica Jovem, me conta aqui nos comentários qual foi a edição da Turma da Mônica Jovem que você leu e que você mais gostou. Se é uma saga, se é uma edição sozinha, uma história isolada, me conta aqui que eu quero saber. Eu encontrei uma caixinha da coleção histórica, coloquei na estante. Aí eu achei a minha edição número 6 das grandes sagas. Então também vai lá para cima da minha estante. As outras estão na mesa, que eu ainda vou pegar e completar. Achei algumas edições da Turma da Mônica Jovem, então tive que pegar, separar a pilha de novo, incluindo as numerações que eu fui encontrando pelo meio do caminho. E confesso, viu, que vai cansando, mas tem que fazer, né? E eu sei que depois tem que limpar, tem que tirar o pó. Então, é um trabalho que eu sempre vou estar fazendo. Aí eu encontrei ali uma edição com o selo das paródias MSP, coloquei na outra prateleira. A Mariana achou muito legalzinho essa minha edição de colorir da Turma da Mônica, que eu já comecei a colorir algumas historinhas, ó. E é tudo no lápis de cor, porque como a
folha frente e verso, se for de canetinha, ele vaza para a folha de trás. Então eu, com muita paciência, bem terapêutico mesmo, eu acabo pintando com lápis de cor. E aí eu juntei lá na mesa as minhas 2 caixas de lápis de cor e as edições todas que eu tenho de colorir. Ó, eu vou mostrar para vocês. Um livro da Turma da Mônica, tem um Bobbie Goods que eu finalizei e o famoso Bobbie Goods da Turma da Mônica, né? O livro de colorir da turma. Então, assim, eu resolvi juntar e colocar tudo junto, lápis de cor com coisas de colorir. Aí eu parti pra mesa, já fui separando o álbum de figurinhas, Reflexos do Medo, que eu tenho. Recentemente também eu adquiri, ele é um álbum antigo, mas eu acabei adquirindo ele bem depois, então eu preciso colar as figurinhas. E também estava espalhado, assim, as figurinhas que são repetidas, das que eu tenho pra colar. Então eu fui organizando a mesa. Então vocês viram que eu puxei a mesa, né? E já comecei a tiarinha, colocar empilhadinho, pegar tudo que era dentro da pasta e colocando. Aí eu encontrei umas borrachas, gente, temáticas aí da Turma da Mônica. Achei mais edições. Ah, e uma coisa interessante dessas borrachas. Quando eu fui comprar, tinha o pacote fechado, né? Uma caixinha cheia das borrachinhas. E a pessoa da loja, ela abriu na hora pra mim. Porque eu queria um de cada personagem. Vocês acreditam que não tinha Magali? Tinha todos os principais, incluindo já a Milena, o Jeremias, mas não tinha Magali. Aí a moça da loja gentilmente me pegou uma segunda caixa e ela deslacrou, ela abriu, ela tirou o lacre na minha frente e, pasmem, também não tinha a borrachinha da Magali. Ou seja, nessa fabricação não veio a personagem que a gente tanto gosta, a Comilona, né? E eu super me identifico com a Magali. Aí eu fui pegando as sacolas no chão, já fui puxando a mesinha de madeira, uma pequenininha, uma mesinha de apoio que eu tenho. Então, olha só a quantidade de sacolas temáticas. Eu tenho sacola do Parque da Mônica, sacola de quando eu comprei algumas edições, aquelas sacolas lindas que é parceria com Amigos do Bem, são maravilhosas. Encontrei as minhas edições dos brindes do McDonald's. E continuei a arrumação. Achei mais gibis, então é muita coisa espalhada. E tem que ter paciência, né? Não tem outra forma de se fazer. Tomando um pouquinho do meu café, achei aí uns suportes que eu uso para fazer foto, para postar no Instagram, nas redes. Achei tesoura perdida, então eu tenho esse estojinho que eu mesma costurei, então eu coloquei as canetas, as tesouras, tudo assim que é de papelaria, deixando tudo junto. Achei as minhas edições dos mini gibizinhos, então eu empilhei todos, coloquei certinho, né? Aí fui encontrando mais plástico pelo meio do caminho, caderno, papel. E repara que a Mariana, ela tá sentada na cadeira e ela tá fazendo o trabalho de organizar as figurinhas do Reflexos do Medo, porque com a bagunça que estava, acabou misturando toda a numeração, então ela começou a colocar na ordem, deixar tudo arrumadinho pra mim. Encontrei marca-página, encontrei lápis de cor, apontador, então como eu já tinha categorizado ali, deixado um espacinho, juntei todos eles, que é tudo que é de pintura num cantinho, encontrei uns livros soltos, coloquei na prateleira, encontrei luzinha, que é para tirar foto, para ficar mais bonitinho, né? Todas as minhas postagens. Então fui organizando. Aí não tem jeito, emaranhou o fio, aí tem que soltar. É um trabalho, é um araminho, tem que tomar cuidado para não arrebentar, mas eu fui tirando com paciência e consegui organizar. Aí eu decidi que essa mesinha que está na minha frente, pequenininha, vai ser uma mesinha de apoio, onde eu vou deixar as coisas que eu vou utilizar para filmar, para fazer foto, eletrônicos, cabos, fios, carregadores, vão ficar tudo nessa mesinha. E a tarefa de arrumar continua. Aí nós já estávamos bastante cansadas, já estávamos conversando se a gente já ia parar e continuar num outro dia, e foi essa a decisão. Bom, estamos bastante cansadas, ainda falta guardar tudo isso. Porém, isso aqui só vai poder ser finalizado quando eu tiver as minhas prateleiras aqui, ali. Tá vendo aquela parte? Ela vai precisar ser lixada. Então eu ainda vou ter que arrastar, vou ter que proteger para poder lixar e passar a tinta. Então eu só dei uma organizada porque realmente estava tudo muito jogado, né? Então aqui vai ficar uma mesinha que eu tenho um filtro de linha que eu vou aproveitar a tomada que eu tenho ali, ó. Aí eu vou colocar porque assim, eu tenho power banks para ligar, tá vendo? Aqui, ó.
Então, eu preciso estar sempre carregando eles primeiro, porque meu celular tá velhinho e ele tá super viciado em bateria. Então, onde eu vou, eu preciso estar com um power bank. Então, não tem como comprar um celular agora, vai assim mesmo. Então, eu tenho que estar sempre carregando. Até porque a máquina, a câmera que eu estou filmando vocês, ela também precisa ter um power bank por uma urgência, quando eu vou gravar alguma coisa por aí. Aí aqui são os carregadores, ó, eu tenho esses aqui que tem mais de uma saída, sabe? Ajuda bastante quando eu coloco no filtro de linha, sabe? Aí esse aqui é pra fazer foto, sabe? De gibi em pezinho. Aqui é pra quando eu participo das lives. E aqui também é pra fazer foto de gibi. Então aqui são materiais de apoio. Aqui é meu fone de ouvido. Aqui é um adaptador, tá vendo? De vários tipos de cartão de memória com USB aqui, então às vezes eu tiro o cartão de memória da câmera e faço a leitura, porque o meu notebook esse aqui, pequenininho, ele não tem o leitor, então eu preciso do meu cartão de memória, então eu preciso usar esse aqui. Aí aqui eu tenho o microfone, só que esse microfone, ele não serviu no modelo da minha câmera, tá vendo? Microfone de lapela. Então ele está aqui, ou eu compro um adaptador, ou eu compro algum outro que seja compatível com a minha câmera. E fios ainda eu vou organizar melhor, então luzinha, essas coisinhas que eu uso mesmo pra decorar, se eu quiser fazer uma foto, né? Então vai ser o cantinho do eletrônico e de apoio dos meus vídeos. A Mari ali. Então aqui ficou assim, ó. Eu ainda não vou finalizar com os objetos, como eu falei, eu vou lixar a parede ainda, então ainda vai fazer poeira, vou finalizar a pintura. Então eu coloquei mais ou menos assim. Ali são os livrinhos do McDonald's. Ali tem alguns outros tipos de livrinhos também. A série 3 da Turma da Mônica Jovem. Aí ali é a minha estátua do Maurício. Eu tenho paródias e tenho as revistinhas da Tina, né? E os Caçadores de Enigmas. Deixa eu chegar mais pertinho, aí vocês veem melhor, tá vendo? O livro do Maurício. Aqui são as gráficas MSP, mas eu vou depois fazer um vídeo bem específico para mostrar no detalhe cada cantinho depois que ficar pronto. Então, é bem provisório, ali são os meus gibis da série 3, eu não tenho desde o número 1, tá? Tô montando a minha coleção, eu comecei com os 60 pra frente, a gente tá no 96 atual, mas eu tenho alguns do comecinho aqui sim. Então, ali são os almanaques da série 3, ali são os temáticos da série 3, histórias curtas, tem histórias sem palavras, tem o almanaque dos pets, o almanaque de Natal. Aí ali, ó, tem os de pintar da Turma da Mônica, então eu vou deixar tudo que for de pintura ali, apontador, lápis. A minha mesa, por enquanto, tá assim, porque essa mesa, ela vai ser coringa. Eu posso pôr a cadeira aqui, ou a cadeira pro lado de cá, ou virar a mesa e usar, por exemplo, ter 3 cenários para gravar. Um quando tiver os objetos, um desse lado e um desse aqui. E futuramente aqui também, ó. Ali não tem o que fazer, é um quadro de energia, tem disjuntores, enfim. Bota um quadrinho, alguma coisa. Minha ajudante que tá desfocada, ó, não pegou você. Agora faltou. E aí a mesa então tá bagunçada. Aí aqui, gente, o meu cachorro, ele comeu o meu mini gibizinho, ó. Algumas edições. E aí eu vou gravar explicando melhor a história. Aí aqui tem o pacotinho de entrega que eu consegui recuperar algumas. Eu vou fazer vídeo pra vocês. Saquinhos que eu guardo os meus gibis, muitos deles ainda não estão no saquinho, também vou fazer vídeo. O Davi, que participa das lives, ele falou, mostra pra gente. Então eu vou fazer em sua homenagem esse vídeo aqui, mostrando eu embalando, que eu tenho muitas edições ali, ó, que não estão no saquinho, eu vou colocar. Então aqui é o notebook que eu edito o vídeo, essas coisinhas. Vou fazer um vídeo ali do álbum do Reflexos do Medo, vou contar a minha saga desse livro, a minha história. Aí ali tem algumas pastas que depois também tem vídeo. Gente, eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês. Que eu faço coleções de embalagens, de um monte de coisa da Turma da Mônica. Então vão estar ali. Ali também tem a pasta do meu controle de edições, né? Dos gibis que eu tenho. Conforme eu vou indo em sebos, vou adquirindo, eu preciso ir anotando. Então não dá pra ficar levando o notebook, nem é tão seguro por conta de assalto, essas coisas. Então eu vou na moda antiga mesmo, vou anotando num papel. Então tá lá minhas planilhas, eu vou compartilhar ainda com vocês. As orelhinhas que eu gosto de fazer vídeo, fazer uma graça com vocês, né? Tem do Mingau, do Sansão, da Dalila. Aí eu tenho marca-páginas, caderno de anotação, Instituto Yasmin, se vocês
viram um vídeo meu aí, ó. Tenho falando sobre eles, eu buscando gibis lá. E aqui ficou um espaço que eu ainda vou finalizar, né? Então aqui são as grandes sagas. Eu só tô com a número 6 aqui, as outras estão lá naquela mesa bagunçada. Coleção histórica também, eu tenho poucas, mas eu tenho acho que mais 2 caixinhas que também estão lá, vou colocar. Então eu pretendo ir buscando em sebo para completar. Aí aqui eu coloquei Chico Bento Moço, não está completo. Também aos pouquinhos, gente, eu vou completando a minha gibiteca, tá? Minha gibiteca particular. E aí aqui eu tenho a série 2 da TMJ. Aqui são as minhas TMJs da série 1. Aí aqui em cima tem o pôster da edição 50. Aqui eu tenho o pôster, mas eu não tenho a edição 50. Que coisa, né? E a minha edição 0. Aí aqui eu tenho alguns gibis. Então assim, tá separado em série 1, série 2 da Panini. A série 3 tá na outra prateleira. E aqui ficam também a Editora Globo. Eu tô colecionando desde os almanaques até os quinzenais, né, dos personagens. Então aqui tá Globo, aqui estão os mais antiguinhos. Eu tenho um único gibi da Editora Abril, tá? Então é algo que aos poucos eu vou começando a montar minha coleção. Mas vai ter vídeo, quando eu arrumar tudo bem bonitinho, eu vou fazer um super tour pra vocês com tudo pronto. Eu vou mostrar também, fazer vídeos separados, mostrando tudo que eu tenho da Editora Globo, tudo que eu tenho da Panini série 1, série 2, série 3. E é isso, pessoal. Ufa, estou cansada. Então, vocês viram quantas coisas ainda tenho pra mexer aqui. Viram um pouquinho do que eu tenho. Eu tenho mais outros itens da Turma da Mônica que ficam em outros cômodos aqui da minha casa. Vocês estão vendo uma parte que era onde eu fazia o meu ateliê de costura, como eu já falei. Então eu estou adaptando ele todinho pra fazer esse estúdio de gravação pra vocês. E que nem eu quero colocar ainda uma cadeira gamer, porque ainda eu tô usando as minhas cadeiras aqui de madeira. Enfim, eu quero deixar bem legal, bem equipado, mas é claro, tudo tem um custo e tudo tem que ser aos pouquinhos, né? Mas eu vou mostrando pra vocês todo esse passo a passo, até pra vocês também mandar bastante energia positiva pra mim e fazer parte de tudo isso aqui. Então esse foi o vídeo. Não esquecem dos recadinhos lá do começo do vídeo, de curtir, de compartilhar, de seguir a página. Tudo isso é muito importante pro crescimento do canal e pra mim me empolgar bastante e trazer mais conteúdos pra vocês. E é isso. Até uma próxima. Beijos!